O Night of Champions está confirmado. Os atletas e os executivos embarcaram no avião em direção à Arábia Saudita. Então o show vai acontecer. E como a gente costuma fazer, nós iremos fazer a prévia de todas as lutas que irão acontecer de importância no Night of Champions, com um bônus que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então, se você quiser saber o que a gente pensa sobre as lutas que irão acontecer, as rivalidades que as antecedem e quem serão os seus prováveis vencedores, assista esse vídeo até o final, porque as minhas opiniões talvez surpreendam vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para que vocês façam para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu hype e assista e maratone os nossos vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar e assim a gente possa continuar crescendo. A gente está com quase 5.000 inscritos. Quem sabe a gente não alcança esse número durante o Night of Champions, vai ser muito legal. Então vem com a gente e venha para o preview, a prévia do Night of Champions 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e o Night of Champions é sempre um show interessante, porque tradicionalmente é um show onde várias disputas de títulos acontecem. Uma coisa que o pessoal lutou e está reclamando é que nesse Night of Champions especificamente vamos ter poucas disputas de títulos. Porém, nós teremos 2 disputas finais de torneios e, além do mais, na véspera, na sexta-feira, nós teremos 3 disputas de títulos no SmackDown. Como o SmackDown e o Night of Champions vão acontecer em dias consecutivos na mesma cidade, eu entendi que eu deveria juntar tudo. Tratar o Night of Champions quase como um show de 2 dias, quase como uma WrestleMania ou um SummerSlam da Arábia Saudita. Por isso, nós vamos fazer a prévia não só das lutas do Night of Champions, mas também das 3 lutas de títulos que acontecerão no SmackDown, porque a gente tem certeza que elas podem impactar o futuro da companhia. E a gente começa com a luta entre os Street Profits e o Wyatt Six pelo título de duplas da WWE, o título de duplas do SmackDown. E aqui, desde já, a gente já começa falando que essa disputa de título, ela veio meio que jogada. Né? O Wyatt Six ele voltou para a WWE cerca de um mês atrás, dizimou a divisão de duplas. Depois disso, eles fizeram uma luta contra o Morricone Machine Guns, que foi particularmente muito mais ou menos, muito em função do desempenho do Dexter Lumis, que fez uns 2 ou 3 botes durante a luta. E depois disso a gente descobriu que eles ganharam uma luta pelo título contra os Street Profits. Eu achei um pouco corrida essa build, particularmente eu achava que o Wyatt Six precisaria pelo menos ter ganho mais umas 2 lutas contra duplas da divisão do SmackDown para poder desafiar pelo título. Mas eu entendo que eles resolveram colocar essa disputa para poder dar uma recheada no card lá na Arábia. Eu particularmente estou achando que eles vão querer manter o hype do Wyatt Six como essa força destruidora sobrenatural. Por isso que eu vou colocar que o Wyatt Six vão vencer o título dos Street Profits. Não creio que essa conquista vai durar muito tempo. Eu acredito que de repente eles vão perder esse título em breve. Mas eu acho que eles vão dar essa mudança de título para poder dar essa aura de invencibilidade para o Wyatt Six e assim ajudar na storyline deles. Então a minha aposta, o Wyatt Six vencendo a luta e conquistando o título de duplas da WWE. Não é o que eu gostaria que o Street Profits mantivesse o título e depois perdessem para uma das outras duplas, mas eu entendo aqui qual é a intenção da WWE. Depois disso, nós vamos ter também uma luta pelo campeonato feminino dos Estados Unidos, entre Zelina Vega e Giulia. Essa luta, ela já teve uma build melhor. A Giulia, ela estreou no SmackDown, ela estreou meio que como uma twinner e tal, ela começou a encarar a Zelina Vega, aí teve uma luta que a Zelina Vega ela começou a apanhar da Secret Service, a Giulia chegou para afastar esse grupo de cima da Zelina, levantou a mão da Zelina, mas depois a Giulia traiu a Zelina, a destruiu com ela e falou que ela queria o título dos Estados Unidos. Foi uma build relativamente rápida, mas que foi bem estruturada. E as duas vão se enfrentar pelo título dos Estados Unidos. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre a Zelina Vega. Eu acho que ela é bastante limitada no ringue, às vezes comete uns botes meio esdrúxulos, mas ela no microfone ela até demonstrou algum valor aí nos últimos dias. Mas eu acho que já deu. Eu acho que tá na hora da Zelina Vega deixar um pouquinho o título e a gente vê a Giulia, que tá subindo da NXT, brilhar com esse título e dar um pouco mais de cartaz para ele. A Giulia é uma excelente lutadora, está trabalhando o seu inglês. Algumas promos que ela fez, ela até mostrou que ela evoluiu um pouco nessa questão em relação a quando ela chegou na WWE. Por isso, eu vou dizer que eu gostaria que a Giulia vencesse e essa é a minha aposta. Então, eu estou colocando que a Giulia será
a nova campeã dos Estados Unidos e o reinado de terror da Zelina Vega irá acabar. Nós também teremos, na sexta-feira, a luta de Last Woman Standing entre a Nia Jax e a Tiffany Stratton pelo campeonato feminino da WWE. E essa luta, particularmente, ela teve um booking meio incompreensível. Por quê? Não é muito inteligente da campeã desafiar uma outra lutadora para uma luta que vai esgotá-la fisicamente, considerando que tem uma pessoa que tem a maleta do Money in the Bank. Então, assim, se você tem um pouquinho de cabeça, por que você se colocaria numa luta extremamente extenuante, onde você pode sair completamente destruído, apenas para ter uma pessoa nas sombras com a maleta do Money in the Bank prontinha para fazer o cash-in e tirar o seu título? Então, assim, a forma como essa luta foi marcada, e principalmente a estipulação, me aponta de que vai ter cash-in nessa luta. Então, neste sentido, eu acho que a Tiffany pode manter o título. Ela não necessariamente precisa perder o título para a Nia Jax. Faria até sentido a Nia Jax ganhar o título para topar o cash-in da Naomi depois, porque manteria a Nia Jax no posto de eterna desafiante, mas o fato da Naomi ser vilã indica que o efeito maior do cash-in será se ela fizer o cash-in contra uma mocinha, no caso a Tiffany Stratton. A Tiffany hoje é meio que uma twinner, né? Fica ali entre uma mocinha e uma vilã, mas ela atua mais como uma mocinha. E eu tenho certeza que o impacto será muito maior se a Naomi tentar fazer o cash-in na Tiffany Stratton. Então, a minha aposta e o meu desejo era que a Tiffany Stratton mantivesse o título, e eu acho que ela vai manter o título. E a minha aposta é que a Naomi pelo menos vai tentar fazer o cash-in. Se ela vai conseguir ou não é outra história. Por quê? Porque se ela fizer o cash-in e conseguir ganhar o título da WWE, o título feminino da WWE, isso vai impactar diretamente no resultado do Queen of the Ring. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, a minha aposta, pelo menos com relação a esta luta, é que a Tiffany Stratton vai vencer a luta e a Naomi vai tentar fazer o cash-in. Beleza? Agora nós vamos pro Night of Champions. O Night of Champions vai ter 6 lutas, é uma novidade aí dos períodos do Triple H. Na verdade, os pay-per-views do Triple H costumam ter 4 ou 5 lutas, dependendo do pay-per-view. Muita gente tem reclamado disso, acha que deveria ter mais lutas nos especiais. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu valorizo um show que tenha 5 lutas, mas 5 lutas excelentes com bastante tempo. Porque não pode ter 5 lutas com 5 lutas ruins, lutas chatas, né? Enfim, essa luta entre a Rhea Ripley e a Raquel Rodrigues foi uma luta jogada, né? Elas começaram a fazer uma feud recentemente por conta da Raquel Rodrigues atrapalhar a Rhea Ripley na classificatória do Queen of the Ring e a Rhea Ripley devolver a consequência, né? E ela acabou também impedindo que a Raquel se classificasse no Queen of the Ring. As duas começaram a bater de frente. E isso acabou desenvolvendo no último show, no último Monday Night Raw, naquela cena da Roxanne Perez ajudando a Raquel Rodrigues e as duas se abraçando, indicando a formação de uma nova dupla, né? Aqui eu acredito que essa luta ela foi jogada para poder levar a Rhea Ripley, que hoje é a principal estrela da divisão feminina, para aparecer na Arábia Saudita. Talvez os árabes até tenham requisitado que ela lutasse. A gente sabe que, como eles botam dinheiro para levar os shows, eles pedem algumas coisas. Então, eu acredito que isso pode ter acontecido. E com relação a essa luta, eu gostaria que a Rhea Ripley vencesse. Mas eu entendo que, para poder alavancar um pouco mais essa feud, seria importante que a Raquel Rodrigues vencesse a luta de forma roubada, provavelmente com a ajuda da Roxanne Perez, para solidificar essa dupla, talvez formar definitivamente a dupla que vai manter o título de duplas, para apontar para um cenário em que a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez defendam o título de duplas contra a Nikki Bella e ou a Brie Bella ou a Rhea Ripley. Tem gente falando que a disputa no Evolution será contra a Nikki Bella e a Rhea Ripley para ter a Rhea aparecendo no show. Então, apesar de que eu gostaria de que a Mami vencesse a luta, eu vou apostar que a Raquel Rodrigues vai vencer a luta com a ajuda da Roxanne Perez, apontando para uma resolução dessa feud no Evolution que vai acontecer daqui a 2 semanas. Depois disso, nós vamos ter a luta entre o Sami Zayn e o Karrion Kross. Essa luta vai acontecer. Também é uma luta muito interessante. Ela teve uma construção muito boa, de longa data, né? O Karrion Kross está tentando fazer o Sami Zayn virar vilão já tem meses. Muita gente reclamando porque essa história nunca era resolvida. E aí
agora que o Sami Zayn foi eliminado do King of the Ring, a WWE finalmente resolveu colocar os dois para essa luta, o que faz sentido. O Sami Zayn, Arábia Saudita, né? Ele que tem ascendência síria, então faz sentido carregar, ele vai ser muito celebrado pelos árabes. Essa luta aqui, particularmente, eu gostaria que o Karrion Kross vencesse para fazer o Sami Zayn descambar para finalmente se tornar um vilão. Mas eu não sei se a WWE vai querer puxar o gatilho em relação a isso agora. Então, considerando que o Sami Zayn vai lutar praticamente em casa na Arábia Saudita, e eu acho que eles vão querer fazer uma graça com o público árabe, eu acho, a minha aposta é que o Sami Zayn vence essa luta. Agora, qual vai ser a consequência depois para isso? Né? Se o Karrion Kross ele vai acabar, ele vai fazer com que o Sami Zayn vença, mas vença de uma forma que ele descambe pro lado sombrio da força? Isso é que a gente precisa ver, porque parece que a intenção dele é essa, é fazer com que o Sami surte de tal jeito e ele vença, mas ele vá pro lado sombrio da força. Então, a minha aposta é que o Sami Zayn vence a luta, mas no final das contas o Karrion Kross vence a guerra. A gente vai ter também a disputa entre o Solo Sikoa e o Jacob Fatu pelo campeonato dos Estados Unidos. Essa é uma feud que está sendo construída desde o ano passado, né? Desde que o Jacob Fatu entrou na companhia e ele começou a brilhar, essa feud está sendo construída. Começou com o Jacob Fatu falando o tempo todo I love you Solo, I love you Solo, I love you Solo. Depois, o Solo Sikoa demonstrando uma certa inveja pela adulação e pelo carinho que o Jacob começou a receber do público. Depois, essa coisa piorou quando o Jacob ganhou o campeonato dos Estados Unidos na WrestleMania, vencendo o LA Knight. E depois disso, claramente o Solo Sikoa se mostrava incomodado, algumas vezes até parecendo que ia atrapalhar o Jacob na jornada dele. O fato é que na véspera do Money in the Bank, o Solo Sikoa, falando com o JC Mateo, que é um novo membro da New Bloodline, ele disse que o Jacob Fatu ele era todo acelerador e não tinha cérebro. E aí o Jacob Fatu ouviu isso de trás de uma porta. Lembrando a época em que o Triple H ficou sacaneando o Batista com o Ric Flair, e o Batista, que havia vencido o Royal Rumble, estava atrás da porta, ouviu isso, e aí no final o Batista desafiou o Triple H pelo campeonato campeonato mundial peso pesado no WrestleMania 21. Então a história lembrou muito aquela história que implodiu definitivamente com a Evolution. Então, o Jacob Fatu ouviu isso, quando chegou no Money in the Bank, ele traiu e se vingou do Solo Sikoa, segurando a perna dele, impedindo que o Solo Sikoa pegasse a maleta, e depois o Jacob destruiu o Solo. Isso acabou gerando um conflito entre os dois, e agora o Jacob Fatu desafiou o Solo Sikoa para a luta pelo campeonato dos Estados Unidos. Eu gostaria que o Jacob Fatu mantivesse o título por mais um tempo, mas eu vou entender se houver uma mudança agora. Nós temos uma situação nova, um fato novo, que é a estreia do Rico Leo, que é um lutador de Tonga, mas é um gigante de mais de 2 metros de altura e que deve ser associado à nova Bloodline. Existe um nome que a WWE fez trademark chamado Talatonga, e essa trademark nunca foi utilizada. Então não se surpreendam se o Rico Leo aparecer nesta luta, interferir e os anunciantes, né, os comentaristas falarem que o nome dele é Talatonga, em vez de falar Rico Leo, tá bom? Então, eu acredito que o Talatonga, que seria o Rico Leo, vai aparecer, vai interferir nessa luta e vai dar o título para o Solo Sikoa. Então eu gostaria que o Jacob vencesse, mas a minha aposta é que o Solo Sikoa irá ganhar o título dos Estados Unidos com interferência do Rico Leo / Talatonga. Nós também teremos as duas disputas dos finais dos torneios King of the Ring e Queen of the Ring. No lado feminino, a final é entre a Jade Cargill e a Asuka. E desde o começo do torneio, a gente achava que a vitória estava marcada, cravada na pedra, que seria da Jade Cargill. Todo mundo acreditava nisso e apostava nisso. Porém, com a chegada da Asuka, mostrando estar numa excelente forma, e a encarada dela com a Io Sky, apontando para uma luta dos sonhos entre duas das maiores Joshis da história da luta livre nos Estados Unidos, isso acabou fazendo com que a gente ficasse um pouco na dúvida. E aí, a forma como a luta do campeonato feminino da WWE foi marcada na sexta-feira pode apontar o resultado da luta no sábado. Por quê? Caso a Naomi utilize a maleta do Money in the Bank e vença o campeonato feminino da WWE,
vai ser líquido e certo que a Naomi vai interferir nessa luta para impedir que a Jade vença. Por quê? Por causa do medo da Naomi de encarar a Jade Cargill. A história seria que a Naomi teria medo de encarar a Jade Cargill. Então, por isso que ela tirou a Jade Cargill lá atrás, por isso que ela tomou o lugar da Jade Cargill e tudo mais. A história da rivalidade Naomi e Jade Cargill ganharia um novo rumo e um novo despertar, com a Naomi impedindo a vitória da Jade Cargill, tirando ela momentaneamente do caminho. Não que eu acho que iria se confirmar, eu acho que no final das contas a Naomi e a Jade Cargill iriam se enfrentar no SummerSlam, mas não pela via do Queen of the Ring. Então, se a Naomi, na sexta-feira, amanhã, né, eu tô gravando esse vídeo na quinta, se a Naomi fizer o cash-in e conseguir o título feminino da WWE, podem cravar na pedra de que a Jade Cargill não vence o Queen of the Ring. A Naomi interferiria na luta e favoreceria a vitória da Asuka, o que nos daria uma luta dos sonhos entre Io Sky e Asuka no SummerSlam. Seria algo que deixaria qualquer fã hardcore da WWE completamente maluco, com a possibilidade de ver essa lutaça entre duas das melhores joshis que já botaram os pés nos Estados Unidos. E aí, isso, claro, encaminharia uma rivalidade entre a Naomi e a Jade Cargill, que poderia até ter uma luta entre as duas no Evolution, né? Eu acho meio esdrúxulo, né, fazer a Jade Cargill perder uma disputa de título para poder ganhar uma mais cedo. Não faria muito sentido. Mas eles poderiam apontar para isso, de repente fazer uma luta num taro, fazer uma luta de duplas, alguma coisa assim, de forma que as duas batessem de frente e aí isso apontasse para uma luta entre elas lá no SummerSlam. Então, a minha aposta é a seguinte: quem que eu gostaria que vencesse? Bom, eu particularmente, depois de ver como a Asuka voltou, eu gostaria que a Asuka vencesse. Eu gostaria de ver a Asuka versus Io Sky lá no SummerSlam. E a minha aposta é esta: eu acho que a WWE vai fazer a Naomi ganhar o título feminino na sexta-feira. Eu acho que a WWE vai fazer a Naomi interferir nessa luta, impedindo que a Jade Cargill vença, e assim dando a vitória para Asuka, para que a Asuka enfrente a Io Sky no SummerSlam e a Jade Cargill comece a novamente bater de frente com a Naomi, apontando provavelmente para a luta no SummerSlam. Pode até ser que eles resolvam aumentar a quantidade de lutadoras nessa luta do SummerSlam, por exemplo, botando a própria Nia Jax e a Tiffany Stratton. Pode acontecer, tá? Mas eu tenho quase certeza que esse vai ser o resultado, pelo menos essa é a minha aposta. Então, a minha aposta para o Queen of the Ring: vitória da Asuka sobre a Jade Cargill com interferência da campeã feminina da WWE, a nova campeã feminina da WWE, Naomi. Já do lado masculino, nós temos Cody Rhodes versus Randy Orton. E eu acho que essa vai ser a luta da noite, ou no caso da tarde aqui no Brasil. Sinceramente, eu acho que esses dois vão botar uma luta nível 5 estrelas. A WWE deve botar uns 25 minutos para essa luta. A gente sabe que tanto o Randy Orton quanto o Cody Rhodes têm capacidade de fazer lutas excepcionais. Eu acredito que essa luta, o juiz vai cair, esses dois vão se estraçalhar em volta do ringue. Vai ser violenta, vai ser dura. No final, eu acho que o Cody Rhodes vai vencer. Não seria o meu desejo. O meu desejo seria que o Randy Orton vencesse e por meio do King of the Ring ele fizesse uma nova luta contra o John Cena no SummerSlam, guardando o Cody para o final do ano, para que o Cody Cena 2 acontecesse no final do ano. Mas eu acho que a WWE não vai fazer isso. Eu acho que a WWE vai fazer com que o Cody vença a luta, assim conquistando o King of the Ring e cravando Cody Rhodes John Cena 2 no SummerSlam. Agora, tem gente falando que depois da luta, ou durante a luta, eu acho mais provável depois da luta, o Randy Orton estraçalharia, atacaria, aniquilaria o Cody Rhodes e se tornaria vilão. E eu acho essa uma ótima possibilidade. Eu acho que daria uma renovada na persona do Randy Orton para essa continuação do ano. Eu acho que abriria as portas para ele, de repente, enfrentar um Cody Rhodes campeão em um outro momento. E eu acredito sim que o Randy Orton como vilão, ele casaria bem numa rivalidade com o Cody. De repente até carregando isso até o SummerSlam, né? Dando algo para o Randy Orton fazer até lá. Então a minha aposta é que o Cody Rhodes vai vencer o King of the Ring. Muita gente está falando que isso é óbvio, eu concordo. Eu acho que a WWE acabou se colocando numa sinuca de bico ao fazer essa luta.
Eu acho que o Cody Rhodes vence a luta e o Randy Orton se torna vilão logo depois e estraçalhando o Cody. Eu acho alguns membros do nosso canal, né, nas nossas lives, falou dessa possibilidade e eu pensei e eu concordei que realmente é um cenário, pelo menos é o cenário mais interessante pro Randy Orton daqui pra frente. Eu acho que ele curte ser vilão, apesar de ele gostar de ser mocinho hoje em dia, eu acho que ele curte ser vilão. Então, eu acho que seria bom pra ter uma rivalidade entre esses dois aí e de repente até apontando pra um cenário futuro em que o Corey vença o título e eventualmente, de repente, ele drope o título pro Randy e o Randy conquista o seu 15º título. Então, vamos ver como é que a WWE vai fazer. Minha aposta, Cody Rhodes, vencedor do King of the Ring. E por fim, nós temos uma luta que tá me intrigando bastante, que é a luta entre o John Cena e o CM Punk pelo campeonato da WWE. Por que essa luta está me intrigando? Pelo fato de que na Fanatics que tivemos lá em Nova York, naquele evento que apareceram diversas estrelas do esporte, vários lutadores da WWE, o Seth Rollins apareceu e encarou o John Cena mostrando a maleta do Money in the Bank. E isso foi muito interessante, porque até agora a gente estava focando na ideia de que o Seth Rollins iria utilizar a maleta no título mundial peso pesado, que é o título do Monday Night Raw. E muita gente falando, mas não faz sentido o Seth Rollins fazer o uso da maleta no campeonato da WWE e tudo mais. Porém, nós temos essa luta, que é o John Cena com o CM Punk. E o CM Punk é o maior rival do Seth Rollins hoje na companhia. Então, gente, o que me intriga é, será que a WWE vai cometer o crime e fazer com que o CM Punk vença essa luta, mas tome o cash-in do Seth Rollins depois? Porque se vocês pararem para pensar, essa seria a vingança perfeita do Seth Rollins. Ele tira o doce da mão do CM Punk e conquista o prêmio máximo da companhia, porque esse é o prêmio máximo da companhia, não é o Campeonato Mundial Peso Pesado. E com o Seth Rollins fazendo cash-in neste título e conquistando este título, isso abriria as portas para uma revanche entre Gunther e Jey Uso, para desespero dos fãs da comunidade de internet da luta livre. Então, assim, se vocês forem parar para pensar, tem toda a lógica e sentido esse resultado acontecer. As possibilidades seriam inúmeras, né? Poderíamos ter lá na frente um Seth Rollins e CM Punk novo, de repente no SummerSlam, pelo título. Poderiam incluir o John Cena nessa luta e fazer uma triple threat, e aí de repente o John Cena conquistar o título 18. Eles poderiam fazer isso de diversas formas, e assim, isso faria com que a WWE trouxesse algo completamente inesperado para o show. O pessoal reclama que a WWE ela tem um booking muito previsível e tudo mais. Cara, esse booking aqui tornaria a coisa totalmente imprevisível. Na minha opinião, seria algo mágico, seria algo impressionante. A questão é, a WWE vai fazer isso? Eu não sei. Eu acho que a WWE vai ficar no básico. Então, qual seria o meu desejo? O meu desejo seria que a WWE cometesse o crime. Que o CM Punk vencesse o título do John Cena e, minutos depois, o Seth Rollins viesse com a maleta, fizesse o cash-in e tirasse o título das mãos do CM Punk, se tornando o novo campeão da WWE. É óbvio que isso faria com que ele tivesse que ir para o SmackDown, mas hoje em dia isso não é nenhum problema. Ele ainda não teve o draft, então poderiam resolver a situação desse jeito. Então, qual é o meu desejo? CM Punk vencendo o título e Seth Rollins fazendo cash-in. Qual é a minha aposta? John Cena irá manter o seu título e irá seguir para enfrentar Cody Rhodes no SummerSlam, Cody versus Cena, na segunda luta entre eles. Beleza? Bom, então essas foram as minhas opiniões. Eu quero saber as opiniões de vocês. Quem você acha que vai vencer as lutas? Quem você acha que vai ganhar títulos? Se você acha que vão ter interferências, qual é o fantasy booking de vocês? Coloquem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixe de continuar a ajudar no nosso canal, assistindo e maratonando os nossos vídeos. Eu vou deixar algumas opções na tela aqui para vocês, para que vocês possam nos ajudar. Desde já, agradeço a ajuda de todos. A gente se vê sexta-feira. A gente vai ter a nossa live da CLT, onde a gente vai fazer uma live com o replay do show do SmackDown às 8 da noite.
Então, por favor, sem spoilers, porque eu não vou assistir o show para poder assistir ao vivo, quer dizer, ao vivo com vocês às 8 da noite. E no sábado, 2 horas da tarde, nós teremos a live do Night of Champions. Nós devemos abrir a live um pouco antes. Fiquem ligados no nosso canal. Não deixe de maratonar os nossos vídeos. A gente se vê. Um grande abraço. Até amanhã.